Todo mundo bem? Tudo certo? Coisa boa. Legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É uma grande alegria para nós do Corredores estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso workshop de descoberta do problema e descoberta do cliente. E aí, quero desde já convidá-los aí a terem total atenção, né? Que hoje nós vamos ter uma aula magnífica com um parceiro nosso aqui do Corredores. O Ives aqui, que é um grande parceiro nosso, é um cara que está sempre com a gente, sempre fortalece. Então já te convido aí, você que está aí, deixar aí o teu caderno de lado, pegar a sua água e acompanhar aqui esse conteúdo junto com a gente, que é muito importante para a sua startup, você aí que está desenvolvendo, né, essa ideia de negócio, esse projeto, que com certeza vai ser muito bacana, tá bom? Ives, meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui com você, ouvir suas palavras, ouvir sua palestra. E aí, a palavra é sua, né? Você já é da casa, que precisar, nós estamos aqui à disposição, viu? Bom, muito obrigado, João. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Queria dizer que parabéns por vocês estarem aqui, né? Começando uma jornada. Corredores digitais é sempre uma referência. Você não tem ideia de quanto corredores digitais é uma referência de programa, não só para o nosso estado, não só para o Nordeste, mas referência nacional de programa de fomento de soluções, de empreendedorismo. Então, aproveitem essa oportunidade, tá? Vivenciem isso. Se vocês pensarem nas maiores startups que a gente tem aqui no Ceará, boa parte delas, diretamente ou indiretamente, passaram pelos corredores digitais. Então, é uma oportunidade muito legal que vocês estão vivenciando, e eu tenho muito orgulho de dizer que facilito, sou mentor durante muitos anos aqui pelos corredores digitais. Ainda era um formato presencial, antes da pandemia, lá em 2016. Lá são 10 anos aí de apoio aqui do projeto. E sempre é uma oportunidade muito legal de conversar, de conhecer, de trocar com todo mundo que está aqui, tá? E, bom, sem mais delongas, vamos iniciar. Queria saber se a gente faz uma rodada rápida aqui para o pessoal falar, se apresentar e falar da empresa, ou a gente já começa logo, João? O que você me diz aí? Ives, você que sabe aí, se você quiser conhecer um pouco do nível de maturidade, né, dos projetos, aí é bora criar, né, então são projetos assim, em ideação, talvez alguns já tenham MVP, outros ainda tá só ainda na cabeça mesmo, estão estruturando tudo do começo, então se quiser fazer esse alinhamento inicial, beleza, mas caso ele já queira tocar o bar, que a gente, por exemplo, tu ir respondendo as dúvidas deles, né, ao longo do caminho, tanto faz, e você achar melhor. Bom, então vou fazer o seguinte, pessoal. Como essa é a nossa primeira, né? Ainda teremos outros encontros. Vou começar, porque aqui hoje tem muito material, tem muita coisa interessante, e deixar para o final para vocês fazerem perguntas, chegarem ali a trazer alguma dúvida, um questionamento, que eu acho que a gente pode contribuir mais. Em um outro workshop com mais tranquilidade, a gente vai e deixa esse momento de apresentação para eu conhecer um pouquinho mais os projetos de vocês, tá bom? Vou compartilhar então aqui a tela para a gente iniciar. Veja se vocês já estão visualizando aqui minha apresentação. Já é? Bom, pessoal, seguinte, vamos combinar aqui com vocês que esse momento, né, como vocês são, a maioria está começando a ver o termo startup, está começando a ver o que é problema, MVP, o que é desafio aqui. Usem o chat para fazer as perguntas, tá? Para questionar qualquer dificuldade, qualquer termo que eu falar que vocês não entenderem direito, manda no chat que a gente reforça no final. Ou se vocês quiserem, tá? Abre o microfone que a gente também responde ali na nossa fala, mas vamos utilizar mais aqui o chat, tá? Ao final, preparem as perguntinhas, vamos debater. A questão aqui não é uma aula somente, né? É um bate-papo para ajudar vocês a fortalecer. Não adianta eu falar aqui o conteúdo se vocês não entenderem, vocês não conseguirem aplicar, tá? Então, sintam-se à vontade para participar, para estar aqui junto conosco, para contribuir.
fiquem à vontade para mandar no chat e eu vou responder todas as perguntas ao final, tá bom? Para iniciar, eu vou falar com vocês hoje sobre descoberta do problema e descoberta do cliente, tá? É por isso que eu queria trazer um pouco mais de tempo, porque esses são pontos centrais do início de todo o projeto e as pessoas têm muita dificuldade de identificar como um ponto de partida a identificação do problema para posteriormente pensar na solução. O que geralmente acontece? Eu penso logo numa solução, penso no. Vou utilizar inteligência artificial, vou utilizar um robô, vou fazer uma grande solução, mas esquece de pensar para quem é essa solução, como que ela vai utilizar, como que você vai chegar, se ela pagaria por essa solução. Então, essa aula eu acho que é uma das mais fundamentais, mais importantes para toda startup ter esse entendimento, essa internalização, porque depois vocês vão ver que ao longo do processo, da jornada de empreendedor mesmo que vocês vão ter, essa temática vai vir várias vezes. Se vocês perceberem, a maioria das grandes empresas, ele tem um produto principal e vários outros produtos que vão segmentar, que vão trazer outras rendas para dentro dessa empresa. Por quê? Porque eles identificam que vão existindo outros problemas que o cliente vai trazendo para ele, para as empresas, para o empreendedor, e ele vai abrindo oportunidades para dentro do negócio. Mas percebam, se eu estou muito dentro, apaixonado pela minha ideia, eu não escuto o meu cliente e deixo de acessar essas oportunidades. Quando eu sei qual o problema, qual é a dor que meu cliente está apresentando, e eu... Salgueiro ainda? Olha o teu primo aqui. Oi, prazer. Tudo bem. Quando eu consigo identificar esse problema, seja em qualquer momento da minha jornada, e eu consigo desenvolver uma solução, é muito grande a chance desse problema, dessa solução em cima de um problema, ser uma solução real, que as pessoas estão dispostas a pagar por ela, tá? Então, hoje, a gente vai desmistificar toda essa história de criar uma solução, sabe aquele... tive uma ideia do nada e a ideia é milionária? Aqui a gente não vai passar por esse momento, tá? A gente chama isso de momento eureka. A gente não acredita nisso. A gente acredita que as soluções, a criatividade, é um skill, é uma habilidade que você desenvolve e que ela precisa ser trabalhada em cima de problemas reais, de desafios reais, tá? Antes de iniciar, pessoal, queria me apresentar para vocês, né? Eu sou Ives Gugel, como o João falou aqui, sou cearense, tenho mais de 10 anos trabalhando com inovação, mais de 15 anos, na verdade. Hoje eu sou gestor sênior da empresa BetaI, que é uma empresa de consultoria internacional de inovação. A gente trabalha muito com a perspectiva de inovação colaborativa, coordeno projetos de empresas como a Fundação Boticário, o Sebrae Nacional, o governo do estado do Rio de Janeiro, Nestlé. Então, hoje eu estou coordenando vários projetos a nível nacional e internacional, levando o nome aqui do nosso Ceará para o cenário de inovação, tá? Sou aqui líder veterano do Inovativo aqui no Ceará. Recebi em 2022, com muita alegria, o prêmio de mentor do ano, e em 2023 fiquei no top 10 mentores nacionais, tá? Foi uma alegria muito bacana, porque é uma premiação muito importante nacionalmente, que é o Startup Awards, e, né, além daqui do papel de facilitador, também sou mentor dos corredores digitais, sou mentor do Santander, sou mentor do Sebrae, dou aula na Unifor, enfim, muita coisa. Quem quiser conversar, conhecer, aprofundar um pouco mais, pode seguir aqui nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Eu, além de atualizar ali do que está acontecendo, também levo várias oportunidades. Então fica aqui o convite, aí só não botar no QR Code, ou botar meu nome no LinkedIn, que fica fácil e aceito todo mundo, tá? Bom, vamos começar primeiro dizendo para vocês, e aí eu vi que tem muita gente jovem aqui no nosso público,
que o que vocês vivenciam hoje, tá, pessoal? É uma mudança de perspectiva que talvez os pais de vocês, os avós de vocês não vivenciaram. Essa mudança de era, principalmente acelerada pela pandemia, ela intensificou a utilização de ferramentas digitais. Não sei se alguém aqui, dentro do nosso grupo aqui de ouvintes, já pegou alguma fila de mais de 3 horas no banco, porque não tinha um banco digital para você colocar o seu dinheiro lá ou fazer pagamentos. Não sei se alguém aqui dos ouvintes já, por exemplo, não conseguiu fazer um agendamento de uma consulta pelo celular e teve que ir até o consultório para fazer a agenda porque não tinha um aplicativo ou um site para você fazer isso. Essas são algumas simplificações, alguns exemplos simples para vocês entenderem que hoje, muito das coisas que anteriormente eu precisava sair da minha casa e ir fazer uma ação, ter que ir, pegar fila, pegar trânsito, eu consigo realizar no meu computador. E aqui no Corredores é um exemplo. Como eu falei, no começo ali, 2016, 2017, quando eu comecei a facilitar aqui para os corredores, a aula era presencial. Então, eu tinha que ir lá no local, né, aqui no sítio de convenções ou na cidade referente, e fazer e ministrar a palestra referente. Agora não, a gente pode conversar e vocês podem estar me ouvindo de diversas cidades, e aí já deixo aqui um pedido, né? Coloca no chat a cidade que você está, né, que você está escutando aqui a nossa palestra, e para a gente conversar, conhecer um pouco mais. Tenho certeza que tem muitas pessoas de outras cidades aqui do Ceará, não só de Fortaleza, e isso é a possibilidade, por quê? Porque a gente passou por uma transformação digital muito forte, né? Muito pela pandemia. E aqui a gente tem uma nova perspectiva, né? A gente tem, por exemplo, assistir TV já não é tão forte quanto, por exemplo, os streams. Ah, os bancos físicos já, basicamente, todos têm suas versões digitais também. Então, essa perspectiva de transformação digital, de facilitação dos processos pela digitalização, ele se intensificou e hoje é uma realidade que vocês estão vivenciando, que vai ainda mais se intensificar ao longo dos anos. E essa é uma perspectiva que vocês entendem muito melhor do que os pais de vocês, que passaram a ter a internet ao longo da vida. Eles se acostumaram a utilizar, eles aprenderam a utilizar a internet, o computador, o celular, mas vocês provavelmente já, desde criança, sabiam, utilizavam a internet e conseguiam ter essa perspectiva de acesso mais rápido, de possibilidade mais rápida de acesso a soluções, a dinâmicas, jogos, enfim. Essa é uma era bastante interessante que a gente chama de pós-digital, né? E isso vai trazer um reflexo. Por exemplo, talvez o avô de vocês, eu fiz isso. Quando eu era jovem, eu tinha que ir na locadora para alugar uma fita para assistir um filme em casa e tinha que alugar no final de semana, porque na segunda-feira, se eu não devolvesse, eu pagava multa e tinha que devolver rebobinado, né? Acho que o pessoal não sabe nem o que é rebobinado. Voltar a fita. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas mais jovens, meus alunos, eles não acessam mais fita VHS, não acessam mais DVD, eles acessam o streaming. E isso impacta. Vejam só, a maioria das empresas, ela está dentro da nossa casa. A Netflix, ela está dentro da sua casa. Perceba, quando você está assistindo o jogo da Copa na Cazé TV e tem uma propaganda direta da Cazé TV, ela não está só na televisão, ela pode estar com você no celular, deitado na sua cama, na sua rede. Hoje, a Shopee, ela pode estar no seu celular e apitar em qualquer momento do dia e você vai olhar uma oferta. Isso muda como que a gente se relaciona com essas empresas, com essas marcas. Por isso que hoje a gente tem muitos conceitos de comunidade, engajamento. Se você gosta de alguma coisa, você defende essa marca, essa coisa. E isso a gente traz muito de uns tempos para cá.
principalmente quando a gente fala de empresa, a gente pega o exemplo da Nubank. Em 2010, quando a Nubank, 2010, 2015, quando a Nubank começou as operações no Brasil, tinha um receio muito grande da utilização de um banco digital. E os próprios usuários é que começaram a criar fóruns e engajar e dizer, não, esse é um banco, você pode confiar, você pode utilizar. Criou-se um senso de comunidade, que hoje em dia, esse senso de comunidade, trabalhar com comunidade, virou uma profissão, são os community managers, os gestores de comunidade. Então, para vocês verem como o impacto dessa nova geração, dessa nova possibilidade de utilização de ferramentas digitais, impacta. E a gente ainda está descobrindo isso. Vocês estão vivenciando, junto conosco, uma nova percepção de utilização do computador e do celular com a inteligência artificial. A maioria dos celulares agora que estão sendo vendidos já vem com a inteligência artificial embutida neles. E aí, por que isso afeta isso? Afeta que, por exemplo, hoje, sei lá, 20, 30% dos jovens fazem como se fosse uma terapia com o celular. E o chat vira como se fosse um seu psicólogo. Então, isso já é realidade, isso já afetou o mercado de terapia. Então, para vocês visualizarem como que é uma mudança simples, né? Uma empresa, se a gente pegar o chat GPT, que é de 2021, a sua ascensão para cá, são 5 anos, já mudou o jeito que a gente consome. Hoje a gente discute a inteligência artificial na saúde, como que a saúde está sendo impactada pela inteligência artificial. Por exemplo, se você for no médico, você aceitaria um diagnóstico vindo de uma inteligência artificial? O médico pegar, consultar a inteligência artificial para lhe dar um diagnóstico? Então, a gente começa a trabalhar em cima de parâmetros, éticas, como que a gente trabalha com a inteligência artificial dentro da nossa realidade. E a gente está vivenciando isso hoje, né? Então, a dinâmica da inovação, do empreendedorismo, ele é muito rápido, muito forte. Então, hoje, quando a gente está falando, hoje a grande pegada ainda é a inteligência artificial, mas daqui a 5, 10 anos, talvez a gente esteja falando de outras coisas. Como, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente estava falando do metaverso, né? Justamente o Facebook criando uma nova forma de utilização dos espaços virtuais. 10 anos antes, a gente estava falando das redes sociais, principalmente a criação do Facebook, do Orkut. Então, olha como muda o jeito que a gente vai, o que impacta o nosso consumo, não é? E é isso que a inovação é. Ela é solucionadora de problemas, ela é disruptiva e ela é sempre uma visão para frente. Quem inova, quem empreende, sabe que se eu não estiver inovando, se eu não estiver olhando para frente, eu já fiquei para trás. Porque quando vier a inovação e eu não estiver preparado, daqui que eu vá pegar o ritmo, entender, para ir inovar, eu já fiquei para trás, porque o meu concorrente já estava ligado e já começou a estudar isso antes, ele já está aplicando e eu ainda não apliquei, porque eu ainda estou estudando o que vai acontecer, né? Então, tudo isso para trazer uma perspectiva que a gente está vivendo numa geração pós-digital, com muitas soluções muito bacanas, que a gente consegue levar e aproximar as pessoas com essas soluções, trazendo um consumo, né? Trazendo uma conexão realmente próxima, dentro. O celular está sempre do nosso lado. E dentro do celular tem sempre 5, 6, 10 aplicativos que são de empresas que estão ali tentando vender para a gente algumas coisas. E um desses aplicativos, um desses sites, pode ser a sua empresa, tá? E quando eu falo isso, pessoal, não estou falando de soluções que vão ser extremamente robustas, trazer, sei lá, eu trabalhei muito tempo na inovação em saúde, né? Fui gestor do Centro de Inovação do Instituto do Câncer e também do Centro de Inovação do IGC, que é o Instituto de Saúde Pública. E lá a gente dizia muito que a inovação não precisa vir extremamente elaborada, não precisa ser a cura de uma doença extremamente difícil de se fazer, mas ela pode vir em detrimento de processos ao longo
dessa descoberta. Em vez de eu tentar buscar só a cura, eu posso fazer um processo de atendimento mais rápido. Em vez de eu tentar só solucionar um problema específico de uma doença, eu posso tentar, por exemplo, tornar a vivência, né, a estadia daquele paciente mais confortável, trazer mais segurança, trazer mais agilidade para ele, trazer um processo mais claro. Então, tudo isso perpassa essas ações, tá? E eu não preciso construir tudo do zero. Tem muita coisa já feita, muitas possibilidades que a gente pode atuar. E o que eu queria trazer para vocês é que essa solução ela não precisa ser toda construída do zero. Eu posso fazer a inovação, trazer uma solução, por exemplo, juntando pontes, quebrando paradigmas. Um exemplo disso muito forte é a Uber. Todo mundo aqui conhece o Uber, né? Já pegou o Uber. E eu pergunto para vocês, quantos Uber que você pegou, quantos pedidos de carro você fez, que o carro que foi lhe atender era do Uber, não era de outra pessoa, era da Uber. A empresa Uber mandou um carro para você. Provavelmente nenhum, né? Porque a maior empresa de táxi do mundo, que é o Uber, não tem nenhum táxi, nenhum carro, nada de veículos de sua frota para logística, né? Para levar as pessoas de um lugar para outro. O Facebook, o Instagram, o YouTube são grandes empresas de rede social, de vídeo, de mídia. Nenhuma delas produz a sua mídia. São todos terceiros que fazem isso. E assim, a gente tem diversos exemplos, né? A Amazon tem um grande centro da Amazon, mas agora, se você for ver, tem várias pequenas lojas dentro delas. Então, conectar pessoas que querem fazer, pessoas que estão buscando, demandando soluções, também é uma possibilidade muito forte. Trazer respostas nem sempre é construir do zero, às vezes é construir pontes que já estão necessitadas, né? E essas empresas trazem uma visão muito bacana para a gente dessas pontes, tá? E quando a gente fala de inovação, de empresas inovadoras, pessoal, principalmente aqui na perspectiva de vocês, eu gosto muito de frisar isso aqui dentro do programa Corredores Digitais e dos programas de ideação que eu participo. Eu sempre trago a frase do Silvio Meira. O Silvio Meira foi coordenador do centro de Recife, se não me engano poxa, agora eu esqueci, mas é o Parque Tecnológico de Recife, né, que foi durante muito tempo uma referência nacional e internacional de gestão tecnológica e Porto Digital. O Porto Digital, né, em Recife, ele revitalizou toda uma área, traz inovação, foi durante muitos anos a referência nacional. E o Silvio Meira, o professor Silvio Meira, que inclusive já esteve aqui no Ceará algumas vezes, ele fala que a questão nunca foi ter uma ideia disruptiva, uma ideia genial. A questão sempre foi a execução dessas ideias. E aí eu gosto de frisar isso nessa parte de ideação para vocês entenderem que eu já mentorei, pessoal, sei lá, mais de 5 mil startups. E dessas startups, a boa parte que disse, eu tenho uma ideia genial, e realmente era muito boa, mas que não tinha uma equipe boa, que não tinha uma execução interessante, eu garanto para vocês que mais de 90% quebrou. A ideia podia ser a melhor possível, mas se não tiver uma execução boa, se não arregaçar as mangas, se não colocar para fazer, a ideia cai. E o contrário também é verdade. Se você tem uma ideia até mais ou menos, uma ideia começando ali, tem um sonho, mas você é uma pessoa esforçada, executa, corre atrás, assiste às aulas, faz as atividades, busca se integrar e está aberto a desenvolver a ideia. Esse é o grande ponto. A ideia é o início. O desenvolvimento dela pode se tornar diversas possibilidades, diversas coisas que você nem sonhou. E aí, essa execução é que realmente faz a diferença. Porque quando a gente fala de inovação,
no final do dia, a inovação é a criatividade gerando nota fiscal. Então, pessoal, se a nossa empresa, uma startup é uma empresa, não estiver gerando nota, né, não estiver tendo receita, não estiver vendendo um produto ou fazendo um serviço, se só estiver na sua cabeça, ela não é uma startup, ela ainda é uma ideia. E a gente precisa colocar isso na ponta do lápis e começar a executar. A execução, o mercado, o cliente é que vai lhe trazer as respostas. Eu posso até fazer uma palestra aqui linda para vocês, falar que vai dar tudo certo, mas se na hora que você chegar no mercado, o seu cliente não gostar, ele não compra e a sua empresa não vai para frente. Então, no final do dia, quem vai lhe dar todas as respostas que você precisa é o cliente, é o mercado. Ele que vai lhe direcionar, que vai lhe apontar. Mas a gente precisa estar disposto a colocar a nossa ideia em execução. E não se apaixonar por essa ideia, deixar ela evoluir, deixar ela crescer e seguir pelos caminhos que a gente precisa traçar aqui como metas, tá? Então, executem. Mais à frente a gente vai trazer um outro exemplo, mas só para ilustrar aqui rapidamente, tem uma startup aqui no Ceará muito bacana, eu não sei se vocês conhecem, a Cardápio Web. Sempre gosto de dar o exemplo deles, porque eu vivi, né, junto com eles durante um ano numa aceleradora, e os dois empreendedores, a história deles é muito legal. Eles começaram com um cardápio digital antes da pandemia, e a ideia era legal, e vai bem em cima do que a gente está falando, né? Quem não quer digitalizar um cardápio? Quem gosta de pegar aquele cardápio físico na mão? Dá muito trabalho, é um custo para o restaurante, mas o que acontecia? Na hora que eles chegavam no restaurante, antes da pandemia, e dizia, eu tenho um cardápio digital, vou substituir todos os seus cardápios físicos. Você compra? O restaurante não comprava. E é aí que veio a grande percepção. E aí que a gente frisa que é pela execução, né? Estar disposto, aberto a escutar. Vários clientes tinham um problema. Cardápios feios, perdia o cardápio, dava um custo para o cliente, mas eles não tinham a dor suficiente para comprar uma solução nova. Veio a pandemia e o cardápio digital teve que identificar um outro caminho. Por quê? Porque os restaurantes físicos não estavam funcionando. E aí eles visualizaram que eles poderiam aplicar a mesma ideia de cardápio digital, mas para um público nichado que realmente ia precisar do cardápio deles, que é o público do delivery. Não sei se vocês sabem, mas hoje vende-se mais comida no WhatsApp do que no iFood. Então, eles pegaram esse nicho do delivery, que era um nicho muito potente, que estava em ascensão pela pandemia, e aplicaram a solução deles, ajustando para esse novo público. E hoje, se vocês entrarem no site, no Instagram, no Cardápio Web, vocês vão ver que ele está no Brasil inteiro. E a solução só cresce. Agora tem marketing e tal. Enfim, e é uma solução que está aqui do nosso lado, né? Aqui cearense. Então, percebam, não é como ela começou, não é uma ideia genial que vai fazer a diferença. É a execução, é estar disposto, é escutar o cliente e estar disposto a corrigir a rota, né? A gente gosta desse termo, corrigir rota para a inovação é pivotar. Pivotar o caminho se for preciso, tá? Porque não é sobre a ideia, é sobre a solução, tá? E aí a gente chega aqui, eu queria só trazer um contexto rápido do que é uma startup. Quando a gente fala em startup, vocês vão ver vários workshops aqui, e o termo mais usual é o desse cara aqui, que é o Eric Ries, tá? O Eric Ries. Ele vai falar que uma startup é um grupo de pessoas que procura um modelo de negócio, ou seja, é uma empresa, né, tem um modelo de negócio, uma forma de fazer o negócio que é repetível e escalável. Eu consigo fazer essa solução estar em vários lugares ao mesmo tempo e utilizando mais ou menos do mesmo jeito. Para exemplificar, eu não consigo fazer o McDonald's no Ceará do mesmo jeito do que eu faço na Argentina, por exemplo. Mas o WhatsApp,
Ele é basicamente o mesmo jeito no Ceará e na Argentina. Ele é repetível e escalável. Escalável porque tem muitas pessoas que são dispostas a consumir aquele produto. Então, tem gente aqui no Ceará, tem gente na Europa, tem gente na África que estão dispostos a consumir esse produto. E aí, quando forem lhe perguntar, pessoal, tá, mas uma startup é uma empresa nova, uma empresa que ainda está na garagem. É isso? Não, uma startup é uma empresa, ponto. Que a diferença dela para uma empresa tradicional é que a startup ela é enxuta, ou seja, geralmente o time é pequeno e ela é escalável, ou seja, ela consegue vender muito rápido para muitas pessoas. E o grande ponto, ela é veloz, ela é rápida. Então, como eu tenho um time mais enxuto, se eu preciso mudar a minha rota, é bem rápido que eu faço isso, ajusto a rota e eu já estou vendendo um novo produto. Uma empresa grande, tradicional, imagine aí, sei lá, uma M. Dias Branco, uma Três Corações, uma Edson Queiroz dessa da vida, para fazer uma mudança de rota, para criar um novo cenário, demora muito, tem muitos processos, tem muitas burocracias. Para uma startup, não. Quer mudar a rota? Ajusta o time e avança. Velocidade e escalabilidade é que é a diferença, tá? Aqui no Brasil, e aí eu não vou falar nesse workshop, a gente já tem uma legislação própria definindo o que é startup. E depois eu posso trazer com mais calma para vocês, mas para quem tiver interesse, tem o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, tá? De 2016, 2021, que vai abordar o que é uma startup para a legislação brasileira, tá bom? Mas esse é um termo mundialmente conhecido. E aí, para quem quer aprofundar mais em cases, em metodologia, em, sei lá, aprender um pouco mais sobre a jornada do Eric Ries, ele fala toda essa jornada aqui no seu livro, que é o livro base de todo empreendedor, inovador, que é o The Lean Startup, ou Startup Enxuta em português, tá? Vale muito a pena, quem quiser, quem puder comprar, tem sabe essas feiras que vendem livros por 10, 20 reais? Provavelmente você vai encontrar, ou até na internet com um precinho acessível também, tá? Então, isso é uma startup. Ibs, mas eu sempre pensei que uma startup era um aplicativo. Nem sempre. Tem startups que são, por exemplo, aqui a gente tem a 4W Biotech, que é da UES, né, que são 4 professoras fantásticas da UES, que vendem formulações químicas. Elas não têm aplicativo, não têm site, mas elas são startups. Por quê? Porque elas são escaláveis, elas são repetitivas, elas trabalham com inovação e elas conseguem vender com base tecnológica. Uma startup é uma empresa com base tecnológica, não necessariamente um aplicativo ou um site, tá? Então, esse é o conceito geral, pessoal. E aí vocês vão ver que dentro dessa perspectiva de startups tem várias fases. Tem a fase de ideação, que é onde vocês estão, né? Bora criar, iniciar um projeto, criar um projeto. Então, eu preciso entender o que é uma solução, uma startup, preciso fazer uma modelagem de negócios, preciso tirar a ideia do papel e começar a colocar ela em prática, preciso fazer uma validação, um protótipo, e iniciar as minhas vendas. Depois que eu iniciar as vendas, eu vou para a operação, a segunda fase da startup. A operação é propriamente formar o time, criar o meu mecanismo de vendas, começar a colocar no Instagram, começar a colocar nos canais, né, fazer o meu marketing, divulgação, e crescer a minha solução, que é local. Não se iludam, pessoal, porque por mais que a sua solução seja um aplicativo e ela esteja na Play Store, que é internacional, você vai ter a grande massa de usuários locais. Depois que você começar a divulgar, crescer, tracionar, aí ela vai começar a ser internacional, tá? Então, na operação, a gente começa a crescer. E aí a gente começa a sair da sua cidade, sair do Ceará e ganhar outras cidades, outros estados, outras regiões, tá? A fase de tração é a fase seguinte. É que eu já estou com uma boa base, já tenho meus
colaboradores comigo, já tenho um time legal, já tenho investimentos, e agora eu vou ganhar o Brasil, ganhar o mundo, começar a internacionalizar, começar a fazer outras possibilidades de negócio, começar a pensar em investimentos de grande escala. E o final é a fase de scale-up, que é a fase que eu já estou bem grande, já estou internacionalizando, já estou com um faturamento muito forte e já tenho uma base muito sólida em vários locais do mundo, certo? Essas são as fases da startup. Nem tudo é uma reta, tá? Por mais que a gente sempre coloque a startup como um foguete, ela começa com uma curva interessante para baixo e depois sobe, certo? A gente vai falar disso mais para frente, provavelmente vai ter uma aula só para isso aqui, mas queria trazer para vocês visualizarem que é um caminho que vai variar, vai subir, vai ter momentos que vocês vão vender muito, vai ter momentos que vocês vão vender pouco, vai ter momentos que a gente vai gastar mais do que ganha, vai ter momentos que a gente vai ganhar muito, e aí vai pensar que a startup está explodindo. Enfim, são várias fases que a startup tem, e a gente precisa entender cada uma delas, mas ao longo das nossas conversas, dos nossos workshops, a gente vai falando, tá? E agora eu trago para vocês. Tá certo, você falou tudo isso, concordo, legal, mas por onde que eu começo? Primeiro ponto, para começar, a gente precisa entender o que nos afeta. As grandes soluções, aí vocês podem olhar o Startup Enxuta, qualquer livro de startup que vocês visualizarem, que tem cases, né, que vão falar de cases, vão falar de como que surgiu as maiores empresas, vocês vão ver que a maioria delas surgiu através de uma não conformidade de alguém frente a uma dor, tá? Por exemplo, a gente tem o exemplo da Netflix, que o grande modelo de negócio da Netflix não era o streaming digital. E aí as pessoas sempre pensam, né? Ah, tá, mas a Netflix veio revolucionar porque tinha filme no site. Não era isso, porque antes da Netflix já tinham sites com filmes. Já tinha para baixar, já tinha para assistir online. Mas qual é a diferença? É que a Netflix fez um modelo de negócio diferente do que existia. Ao invés de eu pagar pelo filme, eu pagava pela mensalidade. Ao invés de eu ir até o local, eu recebia em casa. E na época ainda era pelos correios. O dono da Netflix, americano, né, enviava a fita pelos correios, chegava na casa da pessoa, e a pessoa podia ficar com essa fita um mês inteiro. E só depois de um mês ele pagava de novo ou devolvia a fita. Então, o modelo de empresa foi interessante. Se vocês visualizarem, tem vários charges, várias coisas que falam que tem gente que deve um Fiat Uno para Blockbuster até hoje, das multas, dos atrasos. E isso era uma dor muito forte. A Nubank, ela veio para solucionar uma dor muito forte. Ninguém, nos anos 2010 para trás, gostava de ir no banco. Todo mundo que ia no banco tinha uma experiência ruim. Por quê? Porque pegava fila, porque era burocrático, porque não tinha clareza. Hoje, você consegue ter o acesso qualquer hora, 24 horas, pelo seu celular. Então, foi em cima de uma dor. Poxa, eu quero acessar a minha conta, mas eu não tenho como ir no banco. Não vou ter acesso. Hoje não. Hoje eu consigo ter acesso através do meu celular. Então, tudo começa por identificar em qual dor você quer trabalhar. O que mais te afeta? E o que afeta você e que afeta mais pessoas, se você solucionar, tem uma grande chance de ser uma grande ideia. E aqui a gente começa. Que a inovação, pessoal, por mais que a gente pense que caiu uma maçã na minha cabeça, eu tive um momento eureka, pensei em algo genial, não é. A inovação, ela é um processo, ela é demorada e ela passa por identificar os problemas. Inovar é fundamentalmente solucionar problemas de maneira diferente. Se alguém lhe perguntar o que é inovação,
solucionar problemas de maneiras diferentes, tá? E o que é empreender? Solucionar problemas de maneira diferente que dê dinheiro. É isso. Valorize, que dê resultado, que traga bens para vocês, né? E que gere bens, valores também para o seu cliente. Então, esse é o início. Qual é a dor que está nos afetando? E para iniciar, para ter essa visão, a gente não precisa começar do zero. E eu aconselho, tem várias palestras aqui no YouTube, o próprio livro, né, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, vai trazer o ciclo dourado de como começar. Mas sempre comece se perguntando, por que eu vou fazer isso? Para quem eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como que eu vou entregar essa solução? Então, por quê, para quem e como são a base de qualquer solução. Para quem é mais acadêmico, sabe aquela parte da dissertação, do TCC, do artigo acadêmico, que você pensa, qual é o problema gerador? Qual é o problema que eu vou abordar na minha tese? É isso aqui. Da empresa do mesmo jeito, tá? Qual o problema que a minha empresa, que eu vou solucionar? Qual o problema que vai ser a base da minha empresa? Então, se pergunte, por que eu vou fazer isso? Para quem eu vou fazer isso? E como eu vou fazer isso? Tá? Quando a gente enxerga o problema, desafio, e isso pode estar batendo ruim com vocês, né? Às vezes, quando eu falo, é um problema, é um desafio, pode gerar gatilhos, entendo que para um empreendedor, crise, problemas, desafios para outras pessoas é oportunidade para eles, tá? A gente enxerga solucionar desafios, solucionar problemas como uma grande oportunidade de fazer algo disruptivo, algo que ninguém está fazendo. E aí a gente chega em outras possibilidades. Existe um livro muito bacana chamado Estratégia do Oceano Azul. O Oceano Azul é um mercado onde não tem concorrentes. Ou seja, é um oceano que não tem tubarão, não tem grandes empresas. Esse mercado azul, ele é uma oportunidade, porque quem fizer algo diferente, inovador e conseguir trazer público, vai nadar sozinho e vai ser por um bom tempo, uma diferença de mercado, né? Um destaque. E é isso que a gente vai chegar aqui com vocês. A gente chegar numa visualização que crise pode gerar uma oportunidade. Trago mais um case aqui para vocês, aqui da Uber. E aí eu pergunto para vocês, dentro de tudo que eu falei, como que vocês acham que a Uber foi criada? Reflita aí um minutinho enquanto eu tomo um copo d'água aqui. A Uber, ela foi criada por dois franceses, e a história é bem simples. Eles estavam um dia passeando, começou a chover, começou a nevar. Não sei se vocês já passaram por isso, mas antigamente, para a gente pegar um táxi, a gente tinha que ir até uma pracinha ou ligar. E quando chovia, o sinal de telefone sumia também, era muito difícil. Então, eles passaram uma noite quase toda esperando o táxi, quase toda ilhados. E eles pensaram, poxa, seria legal, ao invés de eu ligar para um táxi, eu tivesse um aplicativo com internet que ele viesse até a gente. Ao invés de eu ir até uma pracinha para pegar o táxi vem até mim. E eu posso, além de saber que ele está vindo, saber o preço, saber a rota que eles estão seguindo. E foi assim que surgiu a Uber, tá? Eu gosto de trazer esses inícios de empresa para que vocês visualizem que nem tudo é uma grande pesquisa, né? É uma dor que é solucionada. A Uber foi desse jeito. O Facebook, para trazer um outro exemplo, um exemplo mais cômico, o Facebook, ele foi criado simplesmente porque o Mark Zuckerberg não conseguia, porque é muito tímido, chegar e falar com a outra pessoa e saber como estava a vida dela sem
fazer ali, porque ele não tinha amigos para fazer a ponte para ele. Ele foi lá e criou o Facebook, né? E tem até aquele filme Rede Social, que é bem bacana, que conta um pouco da trajetória. E foi assim que surgiu várias soluções, né? Uma necessidade, um problema de um que era um problema de vários. E aí, para continuar na parte cômica, durante muitos anos aqui no Brasil, a startup mais famosa era uma startup chamada Namoro Fake. Olha aí, João, Namoro Fake. O que que era? Um rapaz, uma moça queria chavecar, né? Queria conversar com o outro, fazendo ciúmes para que a pessoa se sentisse incomodada e fosse falar com ela. Olha aí, olha a ideia. Daí o que que acontecia? A pessoa ia no namoro fake, comprava um pacote, e aí a pessoa mais bonita do namoro fake mandava no seu Orkut. Olha, João, a noite foi ótima, maravilhoso, você é um cara incrível. E aí causava ciúmes para a pessoa que ele queria. Vocês acham que essa ideia deu certo? Pessoal, essa ideia deu muito certo. Durante, como eu falei, muito tempo, ela foi a mais famosa aqui no Brasil. Era uma das startups que mais faturava no leste europeu e na Ásia. Saiu no Jornal Nacional, saiu no jornal hoje. Uma ideia besta, simples, mas que era dentro de uma dor. Então, essa é a perspectiva que a gente está trabalhando, tá? Trazer soluções que sejam em cima de dores reais. A inovação, para que a gente construa algo relevante amanhã, né, ela é uma escada, que ela é basilar, né, é acimentada em cima de problemas concretos de hoje. Para eu chegar e ter uma empresa no futuro realmente relevante, eu preciso identificar problemas reais hoje, para que amanhã eu consiga resolver. E aí, além de todos esses livros, todos esses cases, a gente tem várias ferramentas que podem dar suporte aqui para vocês. E aí, João, posso depois compartilhar aqui a apresentação. E eu sugiro aqui que vocês façam essa reflexão e tentem aplicar essas ferramentas, tá, pessoal? A primeira que eu vou trazer para vocês, na verdade, é uma metodologia. Tudo que a gente está se baseando aqui na parte de inovação hoje de startups, quando a gente fala em metodologia, olha, eu estou falando aqui de Nestlé, estou falando de Boticário, estou falando de grandes consultorias internacionais, estou falando de Sebrae. A maioria se baseia na metodologia de Design Thinking. E aí esse livro aqui, Design Thinking, do Tim Brown, é um ótimo livro para que você possa entender um pouco como que é essa visão de trazer a inovação de maneira não linear, ela é cíclica, iterativa, tá? Ou seja, vários processos juntos. Ela fomenta o seu pensamento crítico e consegue desenvolver uma inovação relevante, não só para você, mas para a sua equipe e para o seu cliente, tá? E aí aqui a primeira metodologia, utilizando o Design Thinking, essa metodologia, pessoal, por mais que a gente esteja num programa de ideação, eu imagino que você já tem alguma ideia, já tem um início de startup, mas quem não tem, tá, ou quem está incerto com esse processo de ideação de startup, você pode aplicar essa metodologia de design thinking chamada Double Diamond, ou duplo diamante, que é uma metodologia, inclusive, que a gente aplica em grandes empresas, tá, para busca, imersão de problemáticas. E aqui, o que acontece? Imagine que você está com o seu time ou com um grupo de pessoas e vocês começam a pensar em problemas. O Double Diamond, a primeira etapa é fazer um brainstorm, é fazer uma chuva de ideias, ou como eu gosto de falar, um toró de pitacos. Então você faz um momento de descoberta, joga todas as ideias, todos os problemas que você tem, que podem ser afetados, que já passou por alguma vez na sua vida, enfim, problemas que são realmente significativos, sem falar, né, sem criticar o outro. E todo mundo joga os problemas. E depois, a gente vai para a segunda parte, essa parte aqui de definir, fizemos uma vasta
dinâmica de colocar problemas. Agora a gente vai priorizar. Qual desses você acha que é o problema que afeta você e afeta outras pessoas, de modo que essa pessoa que é afetada estaria disposta a pagar por uma solução? Esse é o ponto. E aí depois a gente vai para um segundo diamante, né? Que é a parte de elaboração. Tá certo isso. Pensei no problema. Vamos supor aqui que o meu problema é... Eu vou dar um chute aqui, tá, pessoal? Meu problema é que eu viajo e aí minha mala sempre quebra. Ou então extravia, ou então vai parar em outro lugar que eu nem tô. Eu nunca sei. Esse é o meu problema. E agora eu vou elaborar ideias para resolver esse problema. E aí eu começo a fazer novamente o brainstorm de ideias, depois priorizo para a ideia que eu consigo desenvolver com o que eu tenho hoje, com o que eu posso fazer. E aí eu tenho uma solução priorizada. E aqui eu vou dar um exemplo de uma solução que a gente fez numa dinâmica dessas na aula que eu ministrei da Unifor. Justamente a questão da mala, a pessoa fez uma tag, que essa tag, ele dava as informações da mala no celular, e se quebrasse, ele teria já o registro e poderia acionar direto a empresa para ressarcir, e se extraviar, se fosse para outro lugar, ele teria o registro dessa mala. Então, uma solução simples, uma solução bacana que veio aqui dessa ideia e acredito que os meninos desenvolverem estão aí empreendendo nesse momento. Então, só para vocês visualizarem que essa dinâmica é legal para gerar esse tipo de coisa, tá? Depois dessa dinâmica, uma outra possibilidade aqui para quem, não, eu já tenho uma ideia, mas eu não sei se ela é legal o suficiente, não sei se ela realmente tem outras pessoas que se afetam por isso, não sei se estão dispostas a pagar. Como que eu faço? O quadro de hipóteses é a melhor ferramenta para quem tem uma ideia, mas ainda não está muito certo. Entre a ideia e o protótipo, entre a ideia e o MVP, é aqui o quadro de hipóteses. Por quê? Porque no quadro de hipóteses, a gente vai listar algumas coisas que eu tenho certeza, algumas coisas que eu acho que é certo, né? São suposições, e algumas dúvidas. O quadro de hipóteses, ele é só uma formatação. Ele vai servir de base para as perguntas que você vai fazer para o seu potencial cliente. E aí você vai fazer o quê? Uma validação. Um exemplo aqui. Eu tenho uma dúvida que se meu cliente compraria essa tag. Eu tenho uma dúvida se a empresa recebesse essa demanda, né? Se recebesse esse informativo com a mala quebrada, se ela pagaria realmente. Essas são dúvidas. Como que eu faço para mover para a certeza? Eu vou até lá na empresa e digo, olha, eu tenho esse aplicativo, ele traz esse registro aqui de mala. Se ela quebrar, ele notifica. Se eu mandar nesse modelo para o saque de vocês, vocês aceitam? Se a empresa disser sim, a minha dúvida, essa aqui está de amarelo, eu trago ela para certeza. Minha solução de tag para defeito, para integração com a empresa, para ela ressarcir o cara da mala, ela funciona. Então, ela sai de dúvida e vai para a empresa. É um quadro de hipóteses que vai nortear as nossas ações e vão ajudar na nossa validação. Tá? Quando a gente tem uma identificação, uma ideia, a gente precisa validar essa ideia. E o quadro de hipóteses é uma boa ferramenta. Não só tem esse, tá? Mas também tem o quadro de hipóteses de Canva. E aí é para quem gosta mais de metodologia de gerenciamento, recomendo para quem já está numa fase um pouco mais avançada, tá? Para quem já tem um MVP, que aqui é o quadro de hipóteses com Canva, a gente vai trabalhar em cima de validação um pouco mais estruturada, teste de hipóteses, né? Para quem já está com um protótipo rodando, né? Aí é mais interessante. Mas queria trazer aqui para deixar visível para vocês. Outra possibilidade é para quem tem um formato mais de deep tech, tá? Que são aquelas startups que são mais da área da pesquisa.
Então, vamos supor aqui que tem um professor aqui na sala que fez uma solução, sei lá, para combater um fungo. Ele precisa de uma ideia, ele precisa validar essa ideia, mas ele não tem ainda o produto. Então, ele pode fazer um quadro de hipóteses com mais etapas e com clientes diferentes, utilizando soluções diferentes, para que ele encontre a melhor solução, o melhor cliente e da melhor forma que ele vai chegar no mercado, tá? Então, tudo aqui é hipotético, é trabalhar em cima do clientes, insiders, os problemas que eu estou solucionando, depois o que eu vou enxergar desse problema, a validação do melhor produto, o sucesso com o cliente, e aí sim chega no mercado, né? Então, é um pouco mais estruturado, é um sistema, mas ele serve para a gente ter essa visualização bacana, principalmente para um modelo de empresa mais deep tech, certo? Avançando um pouco mais, pessoal, eu vou seguir aqui com vocês para a árvore de problemas. Ives, tá certo, eu tenho um problema, mas eu não tenho certeza se esse problema é real. A árvore de problemas vai ajudar você a aprofundar no problema, tá? E aqui é só para quem tem realmente problemas um pouco mais elaborados, né? Precisa de um pouco mais de sondagem, precisa de um pouco mais de estudo, porque essa ferramenta ela vai trazer qual é a raiz do problema, qual é o problema central e quais são as consequências que você tem frente a esse problema, tá? Ela é muito utilizada para empresas da parte de impacto. Então, fica aqui outra ferramenta para vocês. Essa daqui, mapa de empatia. Quando eu estou no mercado e eu quero identificar o que o meu cliente está pensando, como que eu faço? Eu aplico um mapa de empatia. O mapa de empatia, ele vai me trazer, e aí você pode fazer uma simulação, ou você pode colocar através de pesquisas com seu cliente. Mas uma simulação, ele vai trazer o que o cliente pensa e sente quando ele está consumindo o seu produto. O que você ouve desse cliente quando ele consome o produto, quando ele está na utilização do seu produto. O que ele vê quando ele vê a sua marca, quando ele vê o seu produto. E o que ele fala e faz quando ele está com o seu produto. Quais são as dores que ele sente quando você está utilizando ali a ferramenta e quais são as necessidades que você está suprindo ali dele, que ele precisa ser resolvido para ele ter uma melhor experiência. O mapa de empatia, pessoal, ele serve tanto para empresas que estão começando no MVP, quanto para empresas já grandes, porque a gente acredita muito que o empreendedorismo, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo de inovação, o cliente precisa estar no centro do processo. E ter ferramentas que possibilitem você escutar esse cliente são fantásticas, tá? Ives, em que momento eu utilizo isso aqui? Em que momento eu coloco um mapa de empatia para funcionar? Depois que você identificou o problema, eu já posso começar a fazer um quadro de hipóteses. Avançou um pouquinho, já tenho mais ou menos a solução, desenhei, vou fazer um MVP, um protótipo. Já posso usar o mapa de empatia, tá? E aqui, pessoal, é importante que vocês enxerguem, tá? Que se eu sinto uma dor, se mais pessoas sentem uma dor, a mesma dor que eu, se eu valido que esse nível de dor é suficiente, que eles estão dispostos a se mover, e que essa dor, ela é também suficiente para que eles paguem por uma solução, eu tenho uma boa ideia. Eu criei uma solução realmente factível e realmente interessante, tá? Então, visualizar o problema, visualizar que outras pessoas têm um problema, visualizar que eles têm um problema que é suficientemente forte para pagar por ele, aí sim eu tenho uma solução forte, tá? Até aqui, pessoal, a gente falou de problemas, falou do início. Agora a gente vai dar um passo para frente. Lembra? Comece pelo porquê, depois para quem. E para quem, quando a gente fala do cliente,
A primeira coisa que vem na cabeça é o público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Se você abrir aqui o Canvas, né, o Business Model Canvas, o modelo de negócio, você vai ver que do lado direito tem toda a segmentação de clientes. Esses clientes são clientes gerais, né? Mas dentro dessa forma de clientes, principalmente para quem está iniciando, é importante identificar o perfil ideal de clientes, o famoso ICP. Por quê? Bom, imagino que ninguém aqui tem dinheiro para jogar fora, né? A gente precisa ser assertivo. Precisamos fazer vendas rápidas com o menor custo possível. Não se enganem, para vender eu preciso gastar. Tem até um indicador só para isso, que é o CAC, custo de aquisição de clientes. Então, se para vender eu preciso gastar, quanto menos eu gastar e mais eu vender, melhor. Só que esse perfil de maior receita com menor custo tem um nome específico. Nem todo cliente vai ser assim. Esse perfil, maior receita, menor custo, é o ICP. É aquele que eu tenho um ticket, uma venda maior, com um esforço menor para alcançar. Tá? Então, o perfil ideal do meu cliente, vou dar um exemplo mais simples, né? Imagina que você é aquela pessoa que entra numa loja de roupas. Daí tem um monte de pessoas que vão entrar numa loja de roupas. Você é vendedora. Você vai atender todos igualmente, né? Tem algumas pessoas que vão entrar na loja de roupas e vai passar muito tempo, escolher várias peças, testar, volta e compra uma camiseta. Tem alguns clientes que já entram decidido. Já sei o conjunto que eu quero e o conjunto é mais caro que a blusinha que a outra pessoa comprou. Ambos são clientes. Ambos estão dentro do meu público-alvo. Mas eu vou ter muito mais tempo para gastar, para esperar ele escolher, para acompanhar ele nessa venda, e uma receita pequena, ele vai comprar uma blusa, vai comprar um conjunto, enquanto o outro, que já veio preparado, que já conhece a loja, que já sabe do conjunto, que veio só para ver o tamanho, na hora que ele entra, vestiu, vai no caixa, pagou, pronto. O público-alvo é o mesmo, mas esse cliente que entrou, que já sabe, que já conhece, que comprou o conjunto mais caro, esse é meu ICP. Esse é meu público-alvo. Se eu tivesse 100 desse aqui, eu estava feito. Então, essa pessoa que gastou 10 minutos e comprou o ticket mais caro, é o meu ICP. A pessoa que gastou, sei lá, 2 horas e comprou uma camiseta, meu ticket mais barato, ela é o meu público-alvo, mas não é meu ICP, certo? Para deixar bem claro, o ICP é o cliente ideal, né, que está relacionado ao valor que a solução oferece para o público. Ou seja, gera maior receita para a empresa e representa menor custo na venda e na pós-venda, tá? Eu tenho várias formas de caracterizar meu ICP. A minha sugestão, para quem já estiver num modelo de validação ou no modelo de MVP, tá? Mínimo produto viável, que já esteja um pouco mais avançado, comece a perceber quanto tempo você faz para vender um produto ou um serviço seu. Qual é o seu ticket médio? E aí você vai começar a perceber, tá, mas para esse tipo de cliente, vamos supor aqui, para empresas que são da indústria, que já conhecem a minha empresa, em vez de eu levar 15 dias para vender, eu consigo vender em uma semana. Em vez de eu tentar vender o produto padrão, porque ele ainda vai testar para ver se gosta, eu consigo vender em 7 dias o produto mais caro. Esse é meu ICP. E aí a gente começa a mapear, né? Desvendar o ICP. Quem é essa pessoa? Qual é a dor que você está solucionando nela? Como que você está chegando? Como que ele está chegando até você?
E por que que ele está fazendo essa compra mais alta com um custo menor, tá? Se você identificar bem o seu ICP, principalmente para o modelo inicial, tá, pessoal? O que que isso vai representar para a gente? Vai representar menor esforço de vendas e o menor custo de vendas. Eu gosto de falar, tem muita empresa que diz assim, olha, tem muito mentor que diz assim, Ives, o público-alvo, você não pode dizer que vende para todo mundo. Seu público-alvo é um e X e pronto. Eu gosto de dizer assim, ó, não, você vende para quem você quiser, mas o público que vai lhe dar maior receita com o menor custo é o ICP. Essa pessoa é que você deve focar no início. Porque se eu consigo alguns clientes recorrentes com um grande valor, eu consigo ter uma receita, um valor entrando e eu consigo ter pouco custo para manutenção e para venda daquele cliente, tá? Então, tenta identificar quem é aquela pessoa que, se eu falar, que se eu vender esse produto, ela vai gostar e já vai comprar, certo? E aí você, dando um passo para trás, colocando aqui na realidade, estamos na fase de ideação, isso. Eu ainda estou pensando no meu problema. Você já está falando de ICP. Muito bom para a gente fazer exatamente isso, pessoal. Porque depois que você identifica o problema, depois que você já pensa na solução, o passo seguinte é a validação, não é? Validar um produto nada mais é do que você estar de frente para um potencial cliente. Então, imagina só, poxa, estou com o João aqui, ele é um cara que tem muito potencial para comprar minha solução. Vou dizer que eu estou vendendo uma camisa do Brasil personalizada. Se eu já vou chegar na frente dele, se eu já vou falar com ele, eu vou dizer assim, ó, João, a minha solução é essa daqui, a camisa vai ser desse jeito, o preço vai ser tal. Você gosta? E ele diz, gosto, acho legal. Eu estou na frente dele. Eu posso fazer o quê, pessoal? Uma pré-venda. E aí aqui eu uso o ICP. João, já que você gostou, eu acho que você tem muito, a gente tem muito a conversar, né? A minha empresa vai trazer um produto legal para você. E como você está me apoiando aqui no início, se você comprar comigo no lançamento, eu vou te dar 10% de desconto, 15% de desconto. Que aí eu já começo a fidelizar ele num pré-venda. Que eu já sei que ele é um público-alvo. Mas imagina que eu vou aqui no Gerard e ele, poxa, Ives, essa solução aqui, eu até compraria, mas eu achei o preço salgado. Até compraria, mas eu vou ter que ver, vou ter que falar com a minha família e tal. Eu já identifico que ele não é o meu público-alvo. Aliás, ele não é meu ICP, ele é meu público-alvo. Eu disse que ia comprar. Só que em vez de eu fazer uma venda imediata, ele ainda vai conversar com outras pessoas e isso vai levar mais tempo. Então, eu vou perder um tempo para até chegar nessa... Perder um tempo não, né? Eu vou investir um tempo até chegar nessa venda. E aí eu já consigo identificar. Um é o público-alvo, já quer comprar, já vai comprar, é o incentivo. O outro ainda vai pensar, vai estruturar, vai levar mais tempo. Eu aguardo, fico no back-office, tento fazer uma pré-venda mais para frente. Entenderam aqui como essa visão estratégica já é um ponto de flexibilizar aí para o futuro, identificar vendas. Acho que alguém levantou a mão. Sou eu, Ives, o João. Teve uma pergunta interessante aqui no chat, do Pedro Rian. Se ele quiser até abrir o microfone para explicar melhor, mas ele pergunta assim: como vender um produto baseado em uma dor que ainda está em crescimento, que ainda não é tão perceptiva, algo mais voltado para um público mais conservador? Ian, tudo é vendável. Tudo que você, se a pessoa sente a dor, por mais que o público seja conservador, se realmente for algo significativo, ele vai comprar. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem empresas que o produto é extremamente específico para uma área muito específica com um ticket muito elevado. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente tem uma startup que ela é a Agrotech, que ela vende uma solução para um fungo, para uma empresa, uma indústria específica de produção de um determinado tipo de café.
Aí, um mercado bem conservador, inclusive. E aí, o que que ela fala? Ives, a gente entende a demora para venda, mas todo período que o fungo vai começar, ele compra da gente, ele compra com volume, que esse período de lacuna vai me compensar. Então, é elaboração de estratégia de venda através de sazonalidade. E ele, identificando a dor, ele consegue fazer a venda. Aqui, é a identificação da dor. Ela é realmente significativa? Se for, o público vem. Outro exemplo, o público, vou dar um exemplo aqui de uma realidade que a gente tem bastante. A engenharia civil, a área de engenharia civil, ela é muito tradicional. Mas a gente desenvolveu uma solução, que inclusive aqui no Corredores Digitais, a Verde Aqua. Verde Aqua era uma solução de medição para saber pressão da água, se estava vazando água, enfim, era um aparelho que estava nesse sentido. Inclusive ganhou uma etapa dos corredores, eu não vou lembrar qual. Mas para vender ele, a jornada tinha que ser muito forte, né? Ele começou a participar de eventos de sindicato, conhecia todos os síndicos do Ceará. Ele começou a fazer essa busca, essa visualização. E aí o que ele percebeu? Quando eu chego e ofereço meu produto, às vezes a pessoa não quer. Mas quando eu chego e digo para ele, olha, você está gastando 30% da sua conta com água que não é sua, ou que está vazando, ou que está mal alocada. E aí ele pensava, a minha conta é uns 15 mil reais, 30% é uns 5 mil reais. Se ele está me dizendo que eu estou perdendo isso e ele me comprovar, vai valer a pena contratar a solução. É ir em cima da dor, tá? E aí, como é que eu faço para ir em cima da dor? Conhecendo o cliente. Não é só, e aí é um ponto aqui, mas é na parte de vendas. Não, o cliente ele não quer saber da solução. O cliente ele quer saber se você resolve o problema dele. É um pouco diferente. Por exemplo, se você for comprar essa garrafinha de água aqui térmica, você vai querer saber por que que ela é térmica? Não. Você vai querer saber que ela vai ficar com a água gelada durante 8 horas. É isso que ele quer. Ele quer que você resolva a dor dele. Ele não quer saber como, tá? Então, essa exploração, essa identificação, saber aonde vai, o que vai falar e como vai falar, é identificando e conhecendo o cliente, tá? Respondido? Ele deve. Sim, sim, estou aqui no chat. Tudo certo. Vou concluir aqui, pessoal, para a gente vir para as perguntas e aí dar mais espaço para você, para a gente conversar, tá? Bom, aqui só para mostrar que tem outras. Você pode aplicar também o Design Thinking na identificação do cliente, tá? Da mesma forma ali para identificar qual utilizando o Double Diamond, utilizando a metodologia de Design Thinking, qual é o seu ICP, como que você escala, qual a solução viável, deixo aqui como metodologia. Um ponto importante, e aí trago para vocês, tá? Toda a apresentação de pitch, eu vou colocar aqui um ponto aqui na nossa workshop. Se você não colocar um slide que fale do tamanho do seu mercado, o avaliador vai perguntar para você. Pode ter certeza disso aqui como 1 mais 1 é 2, tá? Então, eu não tenho total certeza do tamanho do meu mercado. Estude. Isso aqui é que vai dizer se o projeto é realmente significativo ou não. Lembra lá no começo, quando eu falei que uma startup é escalável? Imagina que eu estou vendendo para um público que só quer garrafa preta desse jeito, feito na quinta-feira à tarde, 3 da tarde. Isso é muito específico do específico. Não vai ter 5 mil pessoas para eu vender. Adianta eu fazer um produto de 30 reais para vender para essas 5 mil pessoas? Para uma startup, não. Agora, se eu digo para vocês, Ives, eu tenho uma solução.
que ela é uma solução para um mercado gastronomia, delivery, que tem 50 mil aqui no Ceará, que tem 1 milhão no Brasil, que tem 10 milhões no mundo. Aqui eu tenho um tamanho de mercado significativo. Como que eu vou saber disso? Tem muitos sites, pessoal, que dão essa resposta para você. IBGE, Sebrae, IPEA. Você tem que pesquisar dentro das informações. A gente não falou aqui, mas isso está intrínseco. Todo empresário, todo empreendedor precisa conhecer do seu negócio e do seu mercado. Se eu quero abrir um negócio na área de agropecuária, eu preciso entender de agropecuária. Isso, eu preciso ser especialista? Não, mas eu preciso saber o que é que eu estou fazendo para que eu possa vender isso. Eu preciso saber de tudo da minha empresa? Não, mas eu preciso saber qual é a receita da empresa, qual é o tamanho de mercado. Eu preciso saber da minha solução, da minha empresa e do que eu estou fazendo. E o tamanho de mercado é fundamental. Eu saber quantas pessoas eu posso vender no meu estado, quantas pessoas eu posso vender no Brasil e quantas pessoas eu posso vender no mundo é o básico que eu preciso saber, tá, pessoal? Por quê? Imagina, se você disser assim, Ives, eu tenho um produto que ele custa R$ 50, mas o meu público só no Ceará dá 1 milhão de pessoas. Se eu pegar 10% de 1 milhão, tá, vamos botar aí 100 mil pessoas, 100 mil pessoas vezes 50, já dá um número bacana, né? Já dá 5 milhões. Essa conta, se você não fizer, o investidor, o avaliador vai fazer para você. Então, você precisa identificar se eu tenho 1 milhão, se eu tenho um produto de R$ 50, se eu vendo para 10%, se eu vendo para 20%, eu vou ter uma receita de tanto. Como é que eu vou saber disso? Através do tamanho do mercado. Tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente fazer, tá, pessoal? E aí, seguindo, para chegar na reta final aqui, a estratégia de venda, quando a gente vai começar a pensar em vendas, quando a gente vai começar a pensar na solução, ela passa diretamente pelo meu cliente. Então, eu preciso entender qual é o tamanho do mercado, preciso entender quem é o ICP, preciso entender meu público-alvo. Por quê? Porque se eu vou vender para alguém, eu preciso saber aonde é que ele vai me achar. Vamos supor aqui, eu quero vender um produto para a avó de uma pessoa, né? Uma pessoa já idosa. Será que essa pessoa idosa vai estar no TikTok para ver meu produto? Será que essa pessoa vai estar, sei lá, será que ela vai entender se eu disser para ela, o meu produto, ele não custa R$ 60 nem 70, ele custa 6, não vai entender, vai saber o que é isso. Mas se eu comunicar dessa forma para um jovem, ele vai entender. Se eu, é igual eu querer vender uma camisa do Flamengo para um vascaíno. Não vai querer, né? Então, como que eu evito isso? Sabendo quem é meu cliente. Se eu sei quem é meu cliente, eu vou saber se ele prefere receber comunicação no WhatsApp ou no Instagram. Se ele vai preferir comprar no crédito ou no Pix. Se ele vai preferir um serviço de seguro, por exemplo. Eu só vou saber disso, fazer essas estratégias, se eu conhecer o meu cliente, tá? O cliente precisa estar no centro do processo. E se você não tiver todo o tempo pensando no seu cliente, vai vir outra empresa, aqui a mãozinha aqui por trás, ó, e vai pegar o seu cliente para você, tá? Por você. Então, pensem no seu cliente. Alguns sites, alguns links aqui interessantes para vocês conhecerem, tá, pessoal? E essa foi a nossa palestra sobre descoberta do problema e descoberta do cliente. Queria deixar esse espaço de 30 minutinhos para perguntas, para dúvidas. Quem tiver perguntas, dúvidas, que queira conversar, queira falar agora, fique à vontade, tá? A gente vai ter esse momento. Quem não quiser colocar no chat, fique também à vontade para colocar.
Vamos conversar agora. Acho que já tem alguém Bacana. levantando a mão aí. Uma moça tinha levantado a mão, só que ela baixou. Enquanto o pessoal vai animando aí, para poder perguntar, gente, eu já vai botar aqui no chat a lista da frequência, tá? Então, só para vocês ficarem atentos aí e já garantirem a participação de vocês, link da frequência do NPS. Então, avaliem também como é que está sendo o nosso workshop, tá? A nossa condução aqui, os nossos conteúdos, é sempre muito importante para que a gente possa trazer sempre o melhor para vocês, tá? Que a gente consiga atingir aí as principais necessidades do que vocês estão precisando, beleza? Então, já está aqui no chat, já botou, pessoal, não esqueçam de preencher, certo? E aí, gente, fiquem à vontade agora, tá? Para poder perguntar. A gente ainda tem aí mais meia horinha de dúvidas, para que a gente possa aproveitar aí, né? O Ives que está aqui junto com a gente e falar mais um pouco também sobre o negócio de vocês, a startup de vocês aí, para que ele possa ajudar, tá certo? Então, quem é que tem alguma dúvida aí? Quem é que está precisando de algum apoio? Pedro Só, Rian levantou a mão. Pode ficar à vontade, Pedro. só antes de Opa, passar aqui para o nosso colega, Pedro, só um minutinho. Pessoal, uma última dica aqui, tá? Sei que a gente vai ter outros workshops, a gente vai poder explorar, mas é importante também trazer para vocês que utilizem as ferramentas que a gente tem hoje. A gente tem muita ferramenta de apoio ao empreendedor, essas são metodológicas que eu passei para vocês, mas a gente tem ferramentas de todos os tipos, utilizando inteligência artificial, utilizando informações, utilizando o que a gente tem de sites, tá? Para que vocês possam fazer, principalmente nessa fase inicial, um entendimento do seu negócio. E aí, por exemplo, Ives, eu tenho uma solução e não sei que nome colocar. Tem uma inteligência artificial chamada Namelix, que você vai lá, coloca a sua ideia e ele lhe dá várias sugestões de nome. Ives, eu tenho uma ideia, mas não sou programador, não sei como fazer um MVP visual para que as pessoas entendam a minha solução. Tem uma inteligência artificial chamada Wizard.ia, que você consegue desenhar ali por no code, né? Simples, só puxar e arrastar, e você consegue fazer a solução. Então, utilizem nessa fase inicial, pessoal, o máximo de informações, o máximo de conhecimento, para que vocês construam essa visualização até internamente para vocês, para quando você chegar no seu cliente, você chegar no seu mercado, você ter essa internalização mais consolidada, né? E conseguir apresentar para eles coisas mais interessantes, visuais, mais robustas, que vocês consigam trazer, tá? Então, estejam abertos, utilizem, não achem que isso vai resolver todos os problemas, mas ele vai dar um primeiro pontapé, né? Um primeiro start para você começar o seu negócio. Pedro, pode falar. opa, dá para ouvir aqui? Tá sim. Na mesma alçada, em relação a essa questão de uma dor nichada, a minha empresa, né, no caso a minha startup que eu faço com os meninos aqui, é a EraSec, e basicamente a gente viu alguns problemas relacionados a deepfakes, né, criação de mídias falsas, e a gente viu também, como a gente é da área da computação, estamos, digamos que, vendo a criação de um protocolo, que é o C2PA, que é um protocolo que, digamos, traz uma integridade para uma mídia digital, né? No caso, é uma solução que é como se fosse um certificado que, olha, esse vídeo aqui foi feito realmente real, não foi feito por IA. Então, assim, a gente tem essa primeira dificuldade, como que a gente poderia convencer, por exemplo, um advogado, ou até mesmo o próprio governo, o Ministério enfim, que essa seria uma boa ideia, né? Porque, assim, ainda é algo em crescimento, em 2 anos evolui bastante, né, os deepfakes, mas ainda não chega, fora algumas coisas que acontecem, né, ainda não chega a ser, nossa, um grande problema, né? Ainda não tem um advogado que vai usar um deepfake para incriminar alguém, né, mas ainda assim é um problema bem pertinente. E também é meio que une os dois, né, um público conservador e uma dor que está em crescimento, e a gente tem essa dificuldade de se comunicar com o cliente. Pedro, meu conselho é achar o público. Por exemplo, você falou aqui, eu só pensei em uma coisa.
E aí eu posso estar completamente errado e você me corrige, tá? Não tem problema. Mas o que vai ser utilizado de inteligência artificial, de propagação de notícias duvidosas agora na eleição, vai ser uma loucura. Vai ser a primeira eleição com inteligência artificial. Então, se você tem uma solução que já vai combater, que já vai de alguma forma trazer um laudo, alguma coisa nesse sentido, olha, imagina aí, você chegar e fazer essa análise para um público desse, você vai dar para eles uma arma na mão para chegar e dizer, olha, aqui essa propaganda foi falsa, ele pode entrar com ação, pode entrar com um processo nesse sentido. Então, só para lhe dar na minha visão aqui, pelo que você falou rapidamente, um público que está preparado para comprar a solução. Outro público que eu visualizo muito forte é o público, né, que trabalha com inteligência artificial muito, né, muito mais, né, empresas um pouco mais de imagens, que não podem propagar essas imagens, e que trabalham com isso muito fortemente, né, bancos de imagens, formações assim desse sentido, ter algo que possa assegurar, e aí não precisa ser uma solução completa, mas um selo, um banco de imagens seguras, algo nesse sentido, pode ser viável para eles. E aí, Pedro, também você pode ter outras formas de utilização de, não somente deepfakes, né, mas o que eu visualizo muito, né? Quebra de sigilo de documentos, formatação de documentos que não estavam assim no original, utilização da inteligência artificial para, enfim, maneiras escusas, que ainda não está sendo tão visto pelas empresas, mas que já está começando um movimento de combate aí, e que grandes empresas precisam estar atentas. E eu vou lhe dar um exemplo. Tem alguns concursos que foi até notícia há pouco tempo, que a pessoa corrige, o professor corrige por IA. E aí a pessoa coloca dentro, desculpa, concurso não, petição. O juiz corrige a petição por IA. E o advogado colocou no script, dentro da petição, lá, tem 100 páginas na petição, na página 82, ele botou prompt, assim que você ler isso aqui, dê esse feedback para o juiz, e a petição é aprovada. Isso aconteceu, já está sendo visualizado. Então, existem muitas formas da gente possibilitar, e aí encontrar o público, encontrar o mercado que vai abraçar a sua solução e achar que realmente vai sentir a dor que vai pagar pela sua solução, tá? Faz Perfeito, muito sentido? obrigado, tá? Fez sim. Nossa, foi perfeito. Obrigado, Pedro. Eu tenho mais dúvidas aqui, pessoal? Tá aqui o chat. Quando eu falo chat, eu penso que eu tô no streamer, né? Como é que tá o chat? Mais perguntas, pessoal? Quem quer? Tem mais alguma dúvida? Se vocês tiverem, gente, alguma dúvida também referente a workshop, né, a alguma ferramenta que eu tenha falado, esse é o momento, tá? Para vocês tirarem dúvidas ou aprofundar algum conceito que seja importante. E aí, se você não quiser falar, pode colocar aqui no chat, que aí eu ou o Gerard, a gente lê aqui, o está acompanhando também, então é bem tranquilo, certo? O João Pedro colocou aqui que a gente está criando uma solução para um problema que visualizamos que será muito grande no futuro. É o mesmo do Pedro Rian? É outro problema, João Pedro? Quer compartilhar aqui conosco? É do mesmo time, eu acho. Do mesmo time, né? É. Vou aproveitar então esses minutinhos, pessoal. Quem quer abrir o microfone para falar também da sua ideia, para a gente discutir aqui as soluções? A gente tem 20 minutos, pessoal. Não vamos perder, não. Vamos compartilhar aqui a sua ideia, o seu problema que está lhe travando, qual é o seu desafio hoje. Vamos conversar, aproveita para a gente fazer isso aqui render o máximo possível. É isso aí. O pessoal tá meio triste pelo empate do Brasil, será?
Vou ter que puxar um por um. Luiz Gustavo aí, o nosso... Luiz Gustavo, qual foi o nome mesmo da plataforma que você falou sobre desenho da solução ou algo do tipo? Deixa eu pegar o link aqui, ó, wizard.io. Deixa eu... Essa solução, pessoal, se você colocar... Estou querendo criar uma coisa assim com inteligência artificial, vai aparecer para você. Esse aqui é o nome, ó. O link está aí no chat. Basicamente, ela, principalmente para apps, tá? Aplicativos. Você vai encaixando ali a solução, vai fazendo como o Figma faz também, tá? E aí você vai, no final, ter um visual do que é o seu aplicativo pode ser quando ele for programado, tá bom? Vai ser bem bacana, tá? Tem name leaks, tem, enfim, diversas inteligências artificiais focadas em empreendedorismo que vocês podem explorar para trabalhar, tá? Depois que vocês fizerem, manda para o Rian para ver se está tudo legítimo. Não passa nada aí. Mais alguém, gente, quer participar, quer contribuir, tirar alguma dúvida da startup, do workshop, se tiver aí com algum problema no desenrolar da ideia, né, da ideação, a gente sabe que é muito comum, né, Ives, nessa parte de ideação, nesse começo, o empreendedor ficar muito apaixonado pela solução e não pelo problema, né? E aí tem todo aquele desafio de encontrar o público-alvo, de encontrar a persona certa, o ICP. Então, caso vocês, eu acho que talvez seja uma área aí, né, digamos assim, uma dimensão do conteúdo que o Ives apresentou, e aí pode ter surgido alguma dúvida ou pode ter surgido algum questionamento, né? E aí tem a vontade também para poder, nesse momento aqui, a gente direcionar melhor a questão do público-alvo, direcionar melhor a questão do ICP, né, nesse primeiro momento, que é muito importante para a ideação. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Ou está todo mundo satisfeito? Olha, eu ó, pensando aqui, viu? Porque no começo, na ideação, o pessoal não tá querendo falar da ideia. Pois é. Sempre no começo tem muitas dúvidas, muitos problemas. Tá todo mundo satisfeito? Então tá ótimo, viu? Ou então o pessoal tá jantando já. Deve estar jantando, vendo os jogos aí da Copa. Bom, pessoal, mas de todo modo, tá? A gente vai compartilhar a apresentação, também para vocês os meus contatos, tá? E aí, o time aqui do Hub Corredores Digitais tem o meu contato, fica à disposição para passar para quem tiver dúvida, queira conversar um pouco melhor, tá? Ou quiser me seguir nas redes sociais, além do LinkedIn, mandar uma mensagem direto, fique à vontade também. Tá aqui para apoiar, certo? Como eu falei, o Corredores Digitais é um dos programas mais importantes do Ceará em relação à formação de empresas, de startups, e é um orgulho estar aqui com vocês. E o que eu puder apoiar as startups locais vai ser muito prazeroso, tá? Então, quem tiver dúvida, quem tiver dificuldade, Ives, escutei a palestra, mas 2 dias depois é que veio a dúvida. Manda mensagem, vamos conversar. O importante é que vocês consigam desenvolver as soluções e consigam realmente chegar e botar em prática o que vocês estão planejando. É isso aí, pessoal. Então, se mais ninguém tiver alguma coisa a contribuir, a perguntar. Ives, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui. É sempre um grande prazer ter você aqui junto com a gente. O Ives aí é nosso irmão de casa já há muito tempo. Vai estar aqui novamente com a gente em outros momentos e outros workshops. E aí, fica aqui, Ives, também nosso agradecimento, tá? Em nome aí de toda a nossa equipe. E o que você precisar aqui do Corredores, nós estamos juntos, tá certo? Grande Obrigado, abraço pessoal. aí e tamo junto, total, total. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu, pessoal. Ótima noite. Obrigadão, Ives, viu? Valeu, até Show. mais. É.
Valeu, gente. Boa noite. Não se esqueçam de preencher a frequência, tá? Vou enviar novamente aqui no chat.